Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, um forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. Sejam bem-vindos ao Futebol 62. Se você é flamenguista, se você torce para outro clube, também seja bem-vindo ao nosso canal. Um grande abraço, é sempre um orgulho ter a sua audiência por aqui. O Atlético estreia no Campeonato Brasileiro da Série A neste sábado, enfrentando o Flamengo no estádio Antônio Ascioli. E neste pré-jogo eu falarei para vocês sobre as prováveis escalações, o que deve ser o desenho tático deste confronto, o retrospecto e várias outras informações envolvendo este confronto rubro-negro na primeira rodada do Brasileirão. Aqui no Futebol 62, trazendo aí para vocês o patrocínio da ProEsport.bet, conectando você ao esporte. Se você gosta da aposta esportiva, a ProEsport.bet é uma excelente oportunidade. Vamos observar, vou observar aqui agora o valor que está sendo pago, né, as odds pagas para este duelo entre Atlético e Flamengo. 3,80 para o Atlético, olha só, investimento interessante. Por exemplo, se você coloca R$10 no Atlético, caso o Atlético vença, você tira R$38, mais de 3 vezes o valor investido. 3,26 no empate, 1,82 no Flamengo. Então, são as odds deste momento, né? Durante o dia elas podem oscilar um pouquinho para baixo ou para cima, mas deste momento em que eu estou gravando o vídeo, 3,80 no Atlético, 3,26 no empate, 1,82 no Flamengo. Se você gosta da aposta esportiva, conheça a ProEsport.bet, faça aí o seu cadastro, faça aí a sua aposta e depois você valida a sua aposta por esse WhatsApp que aí está, o 62 9503 2286. Bem, o Atlético vai começar este Brasileirão jogando dentro de casa e no seu melhor momento dentro da temporada, né? Isso é um aspecto muito interessante envolvendo a equipe rubro-negra. Eu vou começar trazendo o serviço do jogo. Atlético e Flamengo, Campeonato Brasileiro da Série A, primeira rodada. O jogo acontece neste sábado, dia 9 de abril, às 19 horas, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. A inteira custa R$160, a meia R$80. Os ingressos para os visitantes, no caso torcedores do Flamengo, já se esgotaram. Os ingressos para os atleticanos restam menos de 1.000 unidades. Então a tendência é que nessa tarde agora eles vão exaurir, né, e aí o estádio Antônio Ascioli mais uma vez estará lotado para este confronto entre Atlético e Flamengo na abertura do Brasileirão de 2022 para as duas equipes. Olha o retrospecto deste duelo com dados do futeboldegoias.com.br. São 19 jogos, neles, né, aconteceram 4 empates, 3 vitórias do Atlético com 17 gols, 12 vitórias do Flamengo com 36 gols. E agora eu vou falar das prováveis escalações. Vamos começar pelo mandante, o Atlético. O Atlético que não terá Arthur Henrique, mais uma vez, o jogador está lesionado. O time deve ser o mesmo que começou o jogo diante da LDU. E a equipe que começou diante da LDU é essa aí, ó. Luan Poli, Dudu, Wanderson, Edson e Jefferson. Baralhas, Marlon Freitas, Shailon, Jorginho, Léo Pereira. Lá na frente o Wellington Rato. Diego Churin, contratado junto ao Grêmio, já está regularizado e deve ficar no banco de reservas rubro-negro. Agora vamos ao Flamengo. Flamengo que teve uma semana pesada, protestos, muitas críticas sobre o time e também muitas dúvidas, né? O Paulo Souza, ele não vou dizer que ele dificulta o trabalho, mas não é fácil, nem mesmo para os setoristas mais experientes do Flamengo, conseguirem bater as escalações antes dos jogos, né? Ele muda muito o time de um jogo para o outro, faz uma rotação grande no elenco, então sempre tem muitos asterísticos aí na escalação do treinador flamenguista. Mas o Flamengo deve ir a campo hoje com Santos, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Davi Luiz e Felipe Luiz. Ali no setor de volantes, uma dúvida entre o Arão e o Andreas Pereira, e o Gomes, Everton Ribeiro, talvez o Lázaro, e Arrascaeta, Bruno Henrique, e lá na frente o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Então o Flamengo aí com algumas dúvidas, mas com um time próximo, né, daquilo que a equipe tem de melhor.
Voltando aqui aos nossos patrocinadores, a Viegas Printer, locação de impressoras, tem para o seu negócio, tem a melhor impressora para o seu negócio. Você sabia que o aluguel de um toner custa o mesmo valor da mensalidade de uma impressora? Pois é, então vale a pena você investir no aluguel de impressoras. Você não precisa gastar aquilo que você gasta ao adquirir uma impressora, e não precisa sequer repor o toner, né? O toner também é por conta da empresa. Então alugue uma impressora para o seu negócio pelo 99143-7700. Fale lá com um dos consultores da Viegas Printer e você sem dúvida será muito bem atendido. Dadas aí as escalações, vamos para o desenho tático do jogo, né? Essa é uma parte muito interessante neste duelo por conta da filosofia de jogo das duas equipes. São dois times que gostam de ter a posse de bola, que gostam de jogar no campo adversário. Quando isso acontece, né, um duelo dessa forma, existe uma disputa por esse controle da bola. A questão é que eu penso que o Atlético vai ter que se abdicar um pouco de uma de suas características, que é essa que eu acabei de citar, para até evitar que o Flamengo tenha muitos espaços, né? O Flamengo é um time altamente perigoso, vive uma crise, é muito cobrado neste momento por seu torcedor, sim, né? Tivemos até problemas lá na Gávea durante essa semana com protesto de torcida, mas é uma equipe extremamente qualificada. Quando ela acerta, dificilmente o adversário consegue, aqui no país, dificilmente o adversário consegue fazer frente ao Flamengo. Então o Atlético terá pela frente uma equipe que está, vamos dizer, sendo questionada neste momento, mas uma equipe de muito potencial técnico. Para vencer, para chegar a um triunfo, o Atlético vai ter que jogar no limite da qualidade ofensiva, no limite da qualidade defensiva, para conseguir superar a equipe rubro-negra lá do Rio de Janeiro. Então, taticamente, eu imagino que, apesar do Atlético ter essa característica de gostar de jogar com a bola, gostar de jogar no campo adversário, trocando passes, eu penso que o Flamengo é quem fará isso. E o Atlético terá uma postura um pouco mais reativa, como teve, por exemplo, diante do Vila Nova, no Anésio Brasileiro Alvarenga, e diante do Goiás, no primeiro tempo, no estádio da Serrinha, na decisiva do Campeonato Goiano. Lógico que quando tiver a posse de bola, o Atlético vai tentar jogar, mas eu imagino que o técnico Humberto Louser vai deixar o Atlético mais posicionado, esperando um pouco mais o Flamengo, para tentar roubar essa bola e sair no contra-ataque. É o desenho tático que eu espero desse jogo. Muito cuidado, o Atlético precisa ter pelos lados. Bruno Henrique, jogador de alta velocidade, muita força no arranque pelo lado esquerdo, e pelo lado direito, as descidas do Mateuzinho. Se o Everton Ribeiro jogar, ele não é um jogador de procurar tanto fundo, mas é um jogador que começa a entrar para dentro, né? Entrar para a área, fazer o facão, vamos dizer assim, e aí isso costuma trazer problemas, sobrecarregando o volante adversário. Então o Atlético vai ter que ficar muito atento a essa movimentação, pois provavelmente o lateral não vai acompanhar o Everton Ribeiro, né, o Jefferson. Então, por que o Jefferson não acompanha? Porque o Atlético marca encaixado nas laterais. Lateral pega ponteiro, ponteiro pega lateral. Mas se o jogador entra, se o lateral entra junto, você abre um corredor muito grande por aquele lado. Então é um cuidado que o time precisa ter, especialmente nessa movimentação do Everton Ribeiro, além, claro, da capacidade técnica de enfiada de bola e também de chegada na área para a conclusão. O Flamengo tem muitos recursos técnicos, né? Então, como eu citei lá atrás, para o Atlético conseguir um resultado, o Atlético vai ter que jogar no limite. Eu acho que vai ter que conseguir fazer uma partida defensiva muito estável e ter a competência para definir uma ou outra oportunidade que o Atlético consiga criar. O Atlético vive um grande momento, penso que deve usufruir deste grande momento, usufruir deste grande jogo que faz na abertura do Brasileirão. Penso que o Atlético será um time muito aguerrido, muito competitivo, mas o Flamengo é sim uma equipe de muita qualidade técnica, apesar das dificuldades que passa neste atual momento, com este atual elenco, sendo um elenco de muita qualidade, mas que perdeu, por exemplo, o Campeonato Carioca e causou problemas internos ao clube, né? O torcedor flamenguista, especialmente aquele organizado, ele dá a nítida sensação de que ele ficou muito mal acostumado, né? Eu vi até os torcedores chamando os jogadores de mimados,
Mas tem um torcedor do Flamengo também, né, que está mal acostumado aos últimos anos, ganhou quase tudo, sempre um time esbanjando dinheiro, né, dentro do país, e aí não conseguiu assimilar bem a perda desse título carioca para a equipe do Fluminense. Aliás, falando em Fluminense, eu tenho certeza que o Fluminense será utilizado muito como modelo de atuação contra o Flamengo. A estratégia do Abel, ela tende a expandir para outros clubes, vamos dizer assim, durante esse Campeonato Brasileiro. O Abel mostrou, deixou claro, como vencer o Flamengo, né, mesmo tendo um time inferior tecnicamente. O Abel derrotou o Flamengo na final do Campeonato Carioca e este formato do Abel de jogar, imagino que será copiado por outras equipes. Basicamente é isso, né, que eu estou aí para falar sobre esse Atlético e Flamengo. Depois do jogo eu farei um vídeo com as minhas explicações, com as minhas ponderações do que foi este jogo no estádio Antônio Ascioli. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois assim você fortalece o nosso trabalho. Grande abraço e até o próximo vídeo.